A importância da residência médica na formação de um médico não é questionado mais. É fundamental. Mas passar pela residência é sim algo difícil, às vezes sequelar, que precisa de reflexão. E aqueles que estão passando por ela também precisam de ajuda. O episódio de hoje trouxe, em cima dessa problemática, trouxemos um artigo interessante, turco, que não só elenca os problemas, né, disseca o que ocorre de fato ali no ambiente da residência, como traz proposições de solução. Então, para você que está pensando em entrar na residência, ou mesmo está já cursando a sua residência, especialidade, aqui vai ser um momento para você poder se identificar e, inclusive, procurar soluções dentro do seu dia a dia. Muito bem, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Entre Neurônios. Bem-vindo, Arthur. Bem-vindo, Paulo. Olá, pessoal. Bom dia, doutor Paulo. Sem a Karen hoje, né? Infelizmente, mas o H estará de volta. E hoje eu acho que temos um tema muito interessante para falar. O Paulo acho que vai complementar um pouco mais falando sobre o artigo que a gente encontrou. Mas acho que o tema hoje é muito interessante. Oi, pessoal, tudo bem? E doutor, Arthur, todos que nos escutam. Prazer muito grande estar aqui novamente. Muito bem. E hoje, o episódio de hoje é sobrevivendo à residência médica, que nasceu de uma experiência aí do Arthur e do Paulo. Eles estão no internato já, que é finalizando aí a formação médica, e acabam rodando, né? Tem mais prática e tem contato agora mais denso e diário dentro da assistência médica, consequentemente com assistentes médicos, plantonistas, professores, preceptores e residentes, né? E dentro desse contato, eu estava conversando aí, nossos bate-papos aí da semana, veio essa surpresa, ou essa identificação, essa lamentação, por algumas vivências dentro do hospital que trouxeram atenção aos dois. E já antecipando, né? Porque a residência, de fato, é algo muito complexo e muito sequelante, vamos dizer assim, nos médicos. Tem trabalhos, a gente já falou aqui em outras gravações, de que o risco de morbidade, morbimortalidade nos Estados Unidos é maior ao médico que entra numa residência do que o soldado que vai ser despachado para algum serviço fora dos Estados Unidos, né, de guerra, né, ou algum país em crise. O risco de mortalidade é maior do médico residente. Então, você vê o tamanho da pressão e da insalubridade que é estar na residência. E, e aí cai aquela temática, né? Será que formar médicos competentes, bem treinados, depende dessa resiliência individual, depende dessa capacidade de sobreviver, que é a nossa temática? Ou cabe aqui já uma reflexão que o próprio sistema, a própria residência médica, né, deveria ter mais atividade, ou deveria se preocupar a fim de modificar essas condições insalubres, impróprias que vemos todos os dias aí. Muito bem. Arthur, começa então contando aí para contextualizar a coisa. Bom, basicamente, como o doutor comentou, eu e o Paulo agora nós estamos no internato e a gente está tendo um contato muito mais próximo com todo o hospital em si, todos os funcionários, os pacientes como um todo, tendo aquela vivência de enfermaria mais presente, né? E aí a gente começou a notar e andar muito com os residentes, e a gente começou a ver os perrengues que eles passam, né? As dificuldades de dia a dia. E pelo menos os residentes que eu conheci até agora, todos são pessoas muito boas, pessoas que eu diria com garra, mas a gente vê que eles cansam, né, em alguns momentos, tem dificuldades, né, seja na assistência, propriamente dita, seja nessa dualidade de você estar num momento muito especial, muito, eu diria, que requer muita exclusividade do seu tempo, né, que é a residência, principalmente no início, R1, R2 ali, e muitas vezes tendo família.
tendo parentes que moram fora, tendo gente que depende de você. E a questão também do valor que eles recebem por esse trabalho, né, que é um trabalho muito grande, fazendo muitas horas semanais. E as próprias dificuldades, às vezes, de avaliação de como é um preceptor para outro, como os pacientes te veem, né? Porque muitas vezes o paciente te veja como o médico dele, né? E você, principalmente quando está mais no início, você não tem muitas vezes a segurança de dar uma conduta X, de ter toda essa preeminência ainda no atendimento. Então, eu achei bem interessante esse temático, porque é uma coisa que a gente não pensa. O Paulo comentou isso antes da gente começar, né? Que a gente, quando está na faculdade, a vida é cheia de fases, né? Antes de entrar na faculdade, é aquela ânsia de estar na faculdade. Aí você entra lá e vê a dificuldade que é. E aí, não, agora é a ânsia de entrar na residência. Você vai entrar e vai ver que é difícil também. E aquela Sempre a ânsia, quero próxima terminar a fase, residência. que sempre a próxima fase vai ser o momento A definitiva, ideal, a né? Quando boa. vai, isso, quando tudo vai estar perfeito, né? Isso, não, Mas eu vou terminar a residência. Quando terminar a residência, cai no mundo real. Aí é difícil mesmo. e sobre esse susto que vocês tiveram, pelo menos contato com a realidade que já sabíamos que aconteceria, vocês já estão vacinados, né? Mas mesmo que vacinados, com a experiência que tiveram aqui, estão tendo na liga, estamos junto aí, acho que quase 3 anos, me acompanhando no hospital. Então, claro que isso aí vocês já têm um preparo, vocês não são tão, assim, inocentes, né? Vocês já estão nessa vivência. Mas mesmo assim, vocês viram que isso impactou vocês. E para deixar aqui a discussão mais técnica, a gente acabou buscando algum artigo que ajudasse a nós entendermos aqui. E o Paulo achou um artigo bem bacana, né, Paulo? Mostra para nós aí. E pessoal, nós, opa, perdão, tá transmitindo aí? Certinho. Então, aqui a gente achou esse artigo, né? Difficulties Faced by Residents and Clues for Solution, um estudo qualitativo. Então, é um estudo turco, né? Mas que, de certa forma, acaba que representa o serviço de residência não só no Brasil, mas mundo afora, né? Então, é um estudo interessante que ele traz um pouco das principais dificuldades enfrentadas pelos residentes, mas ele propõe soluções também. Então, né, é um estudo diferente, não é assim um estudo muito analítico, enfim, mas que traz uma perspectiva que a gente pode analisar. E ele é recente, né? Isso, estudo de Eu estou vendo ali, 2024. 24, agora, final do ano passado. E foi com o Paulo, quando trouxe, e falou: Ó, tem uma paridade muito boa com a nossa situação aqui, né? Apesar de ser turco, porra, é tudo que ele, ele, ele discorre aqui no texto, foi muito o que eles viram lá, né? E bateu assim, né? Fez Em paralelo. conectou, Exato. representou o que eles queriam falar aqui para mim, né? E o mais legal é que no final ele traz uma proposta de solução. Então a gente achou valoroso isso, apesar de não ser um estudo aí de alto impacto e tal. Mas vamos então aqui, é, vamos aqui então trabalhar o artigo colocou. A gente vai batendo um papo aqui. A primeira coisa que ele traz, ele elenca as dificuldades, né? É, acho que pode fechar aí, Paulo. Aí a Deixa eu fechar. gente. É. Então, primeira dificuldade aqui que ele traz, ó, aí vocês vão rebatendo para mim aqui, ó. Ele fala sobre a própria educação, né? Primeiro que o residente, ele tem o cerne do aprendizado dele dependente do R+, ou seja, é um peer dependence, que ele chama no artigo, que é a dependência do colega dele, porque não tem uma estrutura montada, ou pelo menos, né, eu acho que pode ter serviços diferentes, pelo amor de Deus, a gente não conhece todos os serviços, né? Mas numa maioria, até pela dinâmica da residência, você não tem um sistema montado de aprendizado, né? O cara cai na guerra, sai atacando, sai trabalhando, e muito quem ensina ele é o R+, que está com ele, que vai explicando, vai coordenando, vai falando o que tem que fazer. E isso gera uma angústia, né? Porque o cara chega recém-formado, como é que faz, como é que eu não faço? E aí fica dependente do coleguinha. Segundo, não tem feedback, né? Faça desse jeito. Acabou. Ninguém discute, ninguém faz um debriefing depois. Quando tem o preceptor, a gente sabe que, infelizmente, falta hoje, né, pela quantidade de serviços, de escolas,
professores mesmo, preceptores treinados, porque isso tem treinamento, né? Não é assim que eu quero ser preceptor. Claro que tem a volição, tem a facilidade, alguém tem o dom da coisa, mas existe também algumas recomendações diretrizes a se seguir. E não tem, então você vê que o tem preceptor muda da água para o vinho. Tem cara que, como o Arthur já citou um pouquinho, é tencioso, promove a discussão, promove reflexão sobre o caso, instiga o residente a procurar uma informação. E tem outro que mal dá bola, manda se virar, não nem responde, e vai ter aí no meio do caminho alguns com componente misto, né? Então, só dessa parte aí, o que vocês trazem? Porque só essa condição que é presente, eu posso falar, eu passei na residência, isso aí estava lá, né? Uma residência de qualidade, com a qual eu fiz, e a gente encontra isso, porque até não sei como solucionar plenamente isso, como montar um curso, instrução na residência, tal, tal, tal. É difícil também, a gente tem que fazer a meia-culpa aqui. Mas o fato é que isso está acontecendo, e isso impacta o residente, né? Alguém pode. É, de fato, né? A gente, nessa rodada de enfermaria que o Arthur comentou, a gente consegue notar, né? Só da gente entrar no internato e passar a acompanhar o serviço, existe uma curva de aprendizado, né? Mas no nosso caso, a gente ainda tem, né? Em teoria, uma grade que a gente precisa seguir, estudar, se preparar. Enfim, na residência, eu imagino que essa curva deve existir, né? Porque você está lá praticando, está lá treinando, mas como você tem muito menos tempo, né? E não sei como funciona, o senhor talvez possa me esclarecer melhor, doutor, se nas residências existem essas grades, assim, também você tem que estudar tais temas até o final do ano, alguma coisa assim, não existe. Não tem. O que tem assim, às vezes eles têm umas grades, vamos dar aula tal, vai ter uma aula essa semana, ou a própria reunião da disciplina que traz Uhum, temas. Então, assim, é um trem andando, né? É um trem andando, uhum, né? E você entra nesse uhum, trem e os papos, as aulas vão seguindo o fluxo delas. Né? Não tem um começo, meio e fim. Então, imagina, você treina no uhum, R1. Ó, tu vai ter que começar, é faixa branca. Então, as aulas para você são essa. Aí vamos checar isso que nem na faculdade, né? Então, imagine uhum, que a faculdade são 6 anos, você entra lá e está tendo aula do que é aula para quinto ano, tem aula que é para segundo ano. Então, é esse que é o problema. Então, o R1 tem que acelerar para acompanhar. E o que ele acaba muito aprendendo, que eu vejo, é pela pluralidade da enfermaria. Como o cara vive no hospital, toca o hospital, ele vê tudo. aprende por Então, osmose, assim, é. exatamente, após 3 meses, como ele está lá de manhã, à tarde e à noite, todo tipo de internação, todo tipo de complicação, ele começa a ver. E aí, naturalmente, as doenças mais prevalentes se repetem. Então, a pessoa pega muito rápido, né? Mas pega operacionalmente falando. Às vezes falta essa estrutura. Por que que faz assim, né? Por que que não faz assado? Uhum, Será uhum. que poderia fazer diferente se tivesse outro recurso? Qual o diagnóstico diferencial? Então, a coisa é meio a toque de caixa. Não tem muita. Lógico que alguns serviços têm, alguns momentos têm, mas essa estrutura que você falou, um curso, né? Onde o cara vai começar pegando as forças especiais, a força armada, o cara entra num curso lá, né? Pô, vai virar sniper. Ele tem um curso, inicia-se o curso, onde todo mundo vai junto, evoluindo no curso até acabar, depois de meses, né? Nesse inteirinho, Uhum. alguns vão sendo desligados por incompetência ou falha, coisa que o vale. E no final, quem superou é breveta, né? Vira sniper. Então, Atingiu não tem o isso. platô, né? Não Uhum. tem isso. Então, é uma problemática. Interessante isso. Então, por exemplo, nas cirurgias, nas residências cirúrgicas, né? Pensar numa grade estruturada, que você começa ali pela anatomia, né? Vamos supor, anatomia específica da área, seria interessante. Na área cirúrgica é engraçado, porque eles brincavam, né? No final do seu R2, Fábio, você vai ser um neurocirurgião clínico. Você vai saber tudo de neurocirurgia, clinicamente falando. Saber quando que indica a cirurgia, depois da cirurgia o que tem que fazer, o que que pede, que exame prepara pré-operatório, que exame faz pós-operatório, como conduz a enfermaria as complicações, como no ambulatório, como diagnostica, como vê no ambulatório, sabe tudo, só não sabe operar. No final do R2 você é um neurocirurgião clínico. Aí o R3, R4, R5 seria para você começar a operar. Claro que a gente está brincando aqui, não é tão simples dessa maneira, mas na prática você sente isso, porque é um volume tão grande, né? E aí como é que vai operando? Aí tem as cirurgias que falam, essa cirurgia é do R1, do R2.
Então você vai ter uns níveis de cirurgias que vão ficando para R1 para R2, que é ou porque são de baixa complexidade mesmo, ou é porque ninguém mais quer fazer. O R mais está cansado. Então, aquela cirurgia que o cara já sabe fazer, tá, deixa o R menos fazer. Aquele que é interesse, que é uma coisa, ele não vai deixar o R menos fazer. Então, tem esses dois modelos de distribuição de cirurgia, né? Que também está errado se a gente for avaliar. Você vê que não tem um contínuo, né? Não tem um preparo, Um escalonamento, né? Não tem. escalonamento, né? Não tem uma preocupação do preceptor em estar treinando o cara a dar tiro de sniper. Se eu estou num curso de sniper, eu quero que o cara chegue lá e saiba dar tiro de sniper. Se eu entro numa residência de cirurgia, eu quero que o cara saia no final operando tudo, né? Então eu queria o instrutor lá atento e preparado para modificar aquela figura do aluno que está querendo virar sniper, está virando instrutor. Como é que eu faço isso com ele? Então você vai criando todo dia instrução, todo dia treino, todo dia teste, cobrança, tem pressão, tem, mas depois tem também o quê? O alívio, né? Dar o feedback, ou seja, você vê que tem alguém te moldando. Mas normalmente o sistema não está preocupado com você. Você vem aqui e toca o serviço. Inclusive, nem E aí estamos querendo aprende alguma saber. coisa no meio. Às vezes eu não estamos nem muito preocupado se você vai ser bom cirurgião ou não. Você tem que tocar o serviço aqui, não me dá trabalho. Aí no final, tu te vira, entendeu? Então depende muito, você vê que do residente em ser proativo e conquistar o espaço para aprender. Porque o sistema também não está muito preocupado com ele, em teoria, né? É isso que dá para sentir que bate com essa sistema de aprendizado calcado no R+, né? Você aprende com o seu R+. É um cara que está lá um ano antes de você, não com um preceptor que tem 15 anos de experiência, né? Que você ficaria, pô, o cara está me ensinando e tal. Isso É, é até interessante, fala, Antônio. Arthur. Puxando de outras experiências que a gente já teve no passado, né? Quando a residência ela é muito nova, muito jovem, e você não tem todos os R's ainda, a gente já viu isso aqui na nossa região, os R- acabam ficando hipertrofiados, né? Você vê R1 e R2 já operando, já tendo mais liberdade que normalmente eles teriam, vira um curso meio acelerado. E quando você não tem todos os níveis, né? Não é totalmente estruturada a coisa. Mas sabe Isso por que mostra. talvez aconteça isso? Porque aí o chefe preceptor não tem a escadinha dos R para distribuir função. Ele precisa habilitar esse cara o quanto antes para aliviar a pressão em cima do chefe. Então o cara tem intenção, falar, meu, eu preciso pegar esse R1, e esse R1 tem que ser bom. Ele tem que começar a resolver Tem que tudo. fazer tudo. Aí ele pega na mão do cara. Ele pega lá 6 meses intensivo, cara. Você vem entrar em cirurgia comigo, olha a cirurgia como é que é. Entra aqui, tenta fazer comigo. Cara, lê esse artigo. Ó, você tem que saber isso aqui. Decore essa lista aqui. Isso aqui me salvou, isso aqui me ajudou. Guarda isso aqui para você também. Aí o cara vai. Aí daqui 6 meses o cara tá fazendo. É o que eu falei para vocês, já falei para vocês. Claro que tem aí o dom, mas você indo lá, ficando no hospital, refazendo, fazendo, treinando, cara, vai fazer, não tem muito segredo, né? Então, o cara que você falou, o cara fica hipertrofiado, ou seja, ele fica alguém Virou o dedicado R1 Plus. ensinando ele aprende mais rápido e fica melhor. Quando está em todo o sistema montado dos R's, o preceptor já mal dá atenção para R1, ele só fala com o R3, que por sua vez o R3 fala com o R2, o R2 fala com o R1, entendeu? O chefe não tem nem paciência para falar com o R1. Fala, porra, esse cara não sabe nada. Claro, ele é R1, pô, né? Então, essa sistemática, ela é um problema, porque é o que você acabou de colocar. Não tem essa estrutura e o R fica agoniado, né? Porque ele está lá, um sistema que ele é só criticado, ele não sabe nada mesmo, tudo que faz está errado. Aí não tem feedback, não tem treinamento, não tem um ensino preocupado, ele se sente o pior que o cocô do cavalo do bandido, né? É horrível, né? Não, e puxa para um ponto do artigo, né? Que é essa hierarquia muito bem definida e já estável, né? Não vai mudar e você só entra nela. Você vai entrar e é isso. Muito bem lembrado. Então, um dos pontos que o artigo traz também seria essa cultura, o clima, né, hostil para a ambiência do residente. Então, esse clima da hierarquia tóxica, ou seja, ele tem que respeitar, não pode criticar, não pode não fazer. A comunicação é pelo medo, normalmente, né, por ser punido, e tem as punições, né, diminuiu muito, mas tem, né. Esse power distance, né, o cara não pode reclamar com o chefe que vai mostrar se ele é inferioridade, se a gente área cirúrgica, né? Então, todo esse clima vai minando a moralidade, o emocional e o fisiológico do residente, né? Em cima disso, ele está trabalhando muito, está dormindo pouco, comendo mal, longe da família.
E aí por isso que vira um ambiente de doença, né? O cara vai sucumbindo, ele vai sofrendo. E não é à toa que nós temos esses índices que eu como abri um podcast aqui, de que o risco de morbidade sentimental de um residente ele é maior do que um soldado na guerra. É nesse nível. E isso é interessante, porque é associado, né, que a gente tem a bolsa da residência, que não é um valor, assim, significativo, mas dependendo de onde o cara mora e tal, não tem jeito. Ele precisa, às vezes, dar um plantão para complementar alguma coisa, né? E a gente acabou vendo isso no internato e antes do internato também. Os residentes precisam dar plantão, e aí vira à noite dando plantão, de manhã tem estágio da residência, então o cara já chega no estágio virado, às vezes para tocar uma enfermaria inteira, e não tem jeito, isso causa morbidade. O residente fica esgotado, morto, né? No hospital a gente já viu muito isso, alguns residentes da cirurgia, até na pediatria agora também acaba que a gente vê esse tipo de coisa, né? E esse ponto está no artigo também, e é um dos que a gente ficou até. Talvez fosse um artigo europeu, norte-americano, não teria esse tipo de referência, mas lá ele traz, que seria o próprio sistema de saúde, né, que ele coloca a própria sobrecarga do SUS, dos pacientes, né, muito paciente, né, não tem estrutura montada, então o médico acaba tendo que fazer tarefa não médica, isso também mina o cara. Além de ser médico, ele tem que fazer outras tarefas que não são dos médicos, né? Eu lembro na minha época eu tinha que ir lá pegar material em outro hospital cirúrgico, tinha que fazer o papel do oficial lá de parte de ambulatório com enfermaria, tem que fazer marcação de agendamento de exame, é você que tem que ir lá marcar. Então, você, além de fazer a prática médica, tem que fazer coisas não médicas, né? E aí isso vai gerando estresse em todo mundo, excesso de paciente, o paciente também fica hostil contra você e contra o sistema, ele projeta em você o problema, achando que você que é o problema, mas é o problema do sistema, e baixos salários, né? Uma bolsa de residência, o cara não consegue sobreviver. Hoje em dia nós temos aí já residentes mais velhos, às vezes já é pai, né? Ou então ele cuida dos pais que dependem dele, ou mesmo hoje em dia, muitos pagaram a faculdade particular, tem uma dívida, né? Ele tem que adiantar essa dívida. Então, isso obriga ele a também se preocupar e não dedicar só à residência, que em teoria é proibido, né? O cara que é residente, ele poderia só trabalhar como residente. Inclusive, nas entrevistas, eles cobram isso, mas todo mundo é uma cobrança meio. Me fala aí que chefe que cobra isso que não trabalhou quando era residente, né? Então, porque não tem como, a bolsa não paga nem aluguel, às vezes, né? Eu lembro que tinha o Dependendo do Zé, lugar. eu tinha os R+, eu falava, pô, esse aqui é o plantão do aluguel, né? Porque você dava dois plantões no mês para pagar o aluguel, esse aqui era o plantão do aluguel, né? E, então tudo isso aqui vai gerando essa condição que que transforma a residência nesse desafio que a pessoa começa a ter que sobreviver a esse momento, né? Só que sem esse momento, ela não consegue evoluir, não consegue se especializar de uma maneira boa, principalmente em área cirúrgica, né? Que é justamente na residência, é o momento que o cara tem que estar 100% dedicado em aprender, em estar ali. E aí tem que ficar dividindo a atenção com tarefa que não é dele, em dar plantão a mais para tentar pagar as contas. O Arthur tem um dado muito interessante, não sei se ele vai trazer, se ele estava pensando em trazer, do valor da bolsa de residência, que é o mesmo já há muito tempo, não se altera em relação ao salário mínimo. Você lembra, Arthur? Enquanto o Arthur Eu, procura, eu, eu lembro. Se eu eu quiser, falo. porque basicamente, assim como várias outras coisas, a residência médica, o valor dela acho que é R$ 3.500. Aí com alguns acréscimos, ela chega até 4.000 hoje, né? Dependendo de onde você mora. Eu acho que em São Paulo eles dão um pouco mais por causa do custo de habitação lá, que é mais alto, né? Tem um acréscimo para isso. Mas esse valor não é reajustado há muito tempo. E quando ele foi estabelecido, ele correspondia a aproximadamente entre 7 a 8 salários mínimos. O que, se você for No pensar, início dele, isso não é no uma má início. remuneração. É uma remuneração até estável, né? Tá na Era, média. né? Era. É, né? 7 a 8 Hoje em salários mínimos. dia, ele foi corroído, né? Esse poder de compra não chega a 2, 3 salários mínimos isso hoje, entendeu? E isso, olha, eu sei que não é a temática nossa aqui,
mas já vale a sementinha para quem nos ouve aqui. É isso que vai acontecer com a área médica. Com excesso de médico entrando no mercado, não é que eles vão baixar o preço, eles não vão corrigindo. E aí, daqui 10, 15 anos, nós vamos estar recebendo praticamente o mesmo valor que recebe hoje, no trabalho hoje. Só que tem inflação, todo mundo sabe, né? Que esse valor desvaloriza, né? Então é assim que vai acontecer, é assim que a nossa prática médica vai minguar em termos de valorização. Então tá aí, ó, o dado, como é que o cara sobrevive hoje com a equivalência aí a 2 salários, 3 salários mínimos e trabalhando 120 horas por semana, né? Trabalhando uma carga bizarra, que eu acho que precisa, viu? Eu acho que essa carga ela é importante, esse estresse. O que está faltando é o famoso morde e assopra, né? Você pega uma semana lá quente, uma semana de arroxo, uma semana de dedicação, aí tu tem 3 dias mais light, de discussão, feedback, é onde você temporiza o cara. Aí o cara volta para o ataque. É que nem sistema militar. É quando você tem o quê? Montado uma condição de que você quer ser o guerreiro na melhor condição de ataque, atacando forte, firme e com qualidade. O que acontece é que o cara solta ele na guerra e não dá suporte nenhum, né? Só um adendo, na época da faculdade, Arthur, na Unifesp, nós tínhamos um horário que chamava pró-aluno, que o cara é período integral, segunda a sexta. Aí, depois, à noite, né, quando acaba a aula às 6 da tarde, lá 18 horas, normalmente tem alguma liga, tem alguma atividade e tal. Até os compromissos esportivos contavam isso, treino, treinava na hora do almoço. Como é que você vai no dentista? Como é que você vai fazer um documento? Não tem horário. Você tem que escolher a aula que você vai matar para pegar uma manhã, para fazer ir no dentista, para ir no médico, para fazer um documento, para ver uma coisa. E aí eles criaram, na minha época, um período, todo ano tinha um período chamado pró-aluno. Então era uma quinta de manhã, ou era uma quarta à tarde, era meio aleatório, na própria escala, que era já distribuído ao aluno, que era um dia que ele não tinha compromisso com a faculdade, que ele podia marcar o que ele quisesse, podia estudar, dormir mais tarde, enfim, era um tempo para o aluno dar uma. E isso tem um valor, cara. Tem um valor. Então, mas claro que não tem que ser dessa maneira, não é isso que eu estou propondo. Eu estou só colocando a situação de que na residência eu acho que tem que ter esse arroxo, a gente era cirúrgica, tem que ter cobrança, tem que apertar mesmo. Só que você tem que ter o lado onde o cara faz o reload, né? Faz a recarga, onde ele tem o feedback, onde ele começa a entender porque está fazendo isso, por que que vai. Não tem, o cara fica solto. Fala aqui. Eu só queria fazer um disclaimer, porque a gente comentou aqui da questão dos 2 a 3 salários mínimos por residente, e eu já tive a experiência de passar esse dado para algumas pessoas e elas dizem, ah, mas, poxa, eu ganho um salário mínimo e meio e estou feliz com isso. E, tipo, não é que estou feliz, mas tipo, sobrevivo. Aí você, o residente, não pode ganhar 2 a 3 salários mínimos. E aí eu só queria frisar essa diferença, né? Que tem muita gente que trabalha com um salário mínimo, ou 2 salários mínimos. Só que eu acho que são momentos de vida muito diferentes. O residente, ele é mais velho, ele, como o senhor comentou, hoje em dia, muitas vezes ele tem família, ele tem filhos, ele tem família que depende dele, tem pais, tem mães. Querendo ou não, é um profissional que já passou por pelo menos 6 anos de faculdade anteriormente. Ou seja, tem um grau de especialização embutido ali já. E ele passou por uma seleção para estar ali. Então, dentre os que fizeram 6 anos de faculdade, que é o tempo de estudo maior, que isso acrescenta, claro, na vida do cara, ele foi selecionado. E muitas vezes Estudou, às ele vezes precisou estudou, estudar teve mais, isso. cursinho. E muitas vezes o trabalhador que ganha 1 ou 2 salários mínimos no mercado normal, ele é um jovem, ele está no início da vida, às vezes é o primeiro, o segundo emprego dele, entendeu? Ele vai evoluir também, tem a escadinha, muitas vezes que ele vai atingir um salário maior, mas o residente, querendo ou não, muitas vezes o cara entra direto na faculdade, é o primeiro emprego dele também. Que é a questão de, ele está trabalhando, mas ele está estudando também. Só que é diferente, o cara passou por todo um preparo anterior, e muitas vezes você vai para um grande centro, como eu comentei, em São Paulo, como é que é um aluguel? Por exemplo, a gente foi no Hospital São Paulo lá da Unifesp. Quanto custa um aluguel ali do lado? O residente morar ali, É caro, né? caro. A bolsa toda vai nisso, e aí o resto? O cara tem que comer, o cara tem que vestir roupa. Pô, se for pai e mãe, como é que faz? A escola dos filhos. A gente viu que a Unifesp tem um programa interessante lá,
como é que é o nome? É Escola Paulistinha, acho que esse é o nome do colégio das crianças lá. E para tentar ajudar nesse aspecto, eu acho, né, dos funcionários, dos médicos, dos residentes. Mas mesmo assim, é difícil. E aí, eu só queria frisar essa diferença, que para muitos alunos, 2 ou 3 salários mínimos é muito. Mas eu acho que devido às proporções, você tem que ter essa dosimetria de entender, o cara teve todo um preparo e está ali numa escala degradante, numa hierarquia tóxica para receber um salário que é pequeno. E essa desvalorização, acho que também se manifesta num dos itens que o artigo traz sobre a especialização. As áreas cirúrgicas normalmente têm excesso de urgência, excesso de demanda, o, o residente acaba tendo ficando a mais mesmo, né, para poder estar presente nas cirurgias. Isso gera esse desconforto, nós já colocamos. E as básicas, o cara que mente clínica, mais assistencial de básica, é o cara desvalorizado, ninguém dá muito valor, né? Eu sempre falo lá, mostro para vocês, quem toca o hospital é o clínico, pô. E aí vê o que o clínico ganha. Salário menor, todo mundo desce a lenha nos caras, ninguém dá suporte, só que a alma do hospital é a clínica médica, né? Esses são os médicos de verdade. Esses são os médicos que estão tocando o hospital, resolvendo o hospital. E qual é o valor deles, né? Qual remuneração diferente? Que suporte que faz com que eles sintam-se importantes no sentido, pô, cara, o trabalho de vocês é bom pra caramba, a gente precisa de vocês. Não tem. Normalmente são recém-formados, que não têm apoio nenhum, tocam todo o hospital, sobrecarregados, especialistas, é, de uma maneira geral, vão só dando a conduta e não dão suporte, e é isso, né? Então, é outro ponto que o artigo traz, é essa situação aí, da diferença entre a especialidade e a generalista. O valor é o mesmo de salário defasado, que não dá, e o outro tem que trabalhar muito mais, o outro se sente não reconhecido pelo sistema, e isso vai gerando mais ingredientes para esse caos que a gente vê mental aí dos residentes. Se eu fosse acrescentar essa questão, a gente vê que tem residências que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a residência de medicina da família e comunidade. É uma residência extremamente necessária também, como várias outras, porque você está atendendo, tá formando profissionais próprios para atender a atenção primária, que se a atenção primária em um É a lugar base da funciona, medicina, né? é a base. De um E lugar. ela tem capilaridade para atender a população, né? 5% acho que foi no programa passado, foi foi numa reunião do pessoal do Conselho Federal de Medicina que tem na nossa faculdade, isso é um dado interessante. 5% dos pacientes que têm alguma doença são atendidos em ambiente hospitalar. Os 95% que restam são atendidos pela atenção primária, em UBS, entendeu? Para entender a importância dessa residência. E é subvalorizado, assim como o clínico é subvalorizado. E aí, como é que eles resolveram isso? Basicamente, ela tem a mesma base de remuneração que a residência normal, de todas as outras, né? Em torno de 4.000, 3.500, 4.000 reais. Só que ela tem um acréscimo de 4.000 reais. Você ganha um bônus de 4.000. E aí, dependendo da região que você mora, você ganha outro bônus de 4.000. Então, como residente, você pode ganhar 12.000 reais, fazendo exercício de medicina da família e comunidade. E para incentivar que as pessoas façam medicina da família e comunidade, por exemplo, eu passei, se eu não me engano, eu estava conversando com o Michel sobre isso. O Michel é um colega nosso, que ele quer fazer neurocirurgia também. Ele comentou que, aparentemente, se você faz medicina da família e comunidade e depois faz outra residência, você mantém esse bônus de 4.000. Então, você é meio incentivado, vou fazer essa residência primeiro, aí depois eu faço a outra. Mas aí na outra eu vou continuar ganhando o meu bônus, e aí eu consigo ter uma condição mais estável, às vezes você tem família, né? Você tenta construir uma vida e no momento que você não vai conseguir trabalhar. Ou o que muita gente faz também, que é, eu não vou fazer residência agora, quando eu formar, eu vou trabalhar uns 2, 3, 4 anos juntando tudo que eu posso para criar aquele lastro Pé de financeiro, meia. aquele pé de meia para você poder sobreviver durante a residência, né? Porque esse é o problema da bolsa, sabe? A gente fala, a questão financeira na residência não importa. Você tá lá para estudar, você não devia talvez ganhar nem bolsa. O cara fala, poxa, mas o cara vai viver como? A bolsa é justamente para ele sobreviver. Ele vai ter que comprar comida, ele vai ter que comprar roupa, ele vai ter que ter um aluguel. Agora você veja, né? Também não sabia desse dado, muito bom saber que tem essa possibilidade, mas você vê que são sempre manobras para tentar tamponar ou superar a dificuldade imposta pela regularidade da bolsa ruim dos residentes, né?
Porque se fosse esse método para todo mundo, ou tivesse uma progressão, né? O cara vai ganhando mais, que nem acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o cara já se dedica e já tem uma estabilidade, né? Ele sabe que ele vai começar ganhando 4 mil de residência no R1 e vai sair ganhando 13 mil no R5, por exemplo, né? Isso também ajuda o cara a ficar, tal. Mas não, ou então o cara vai fazer uma residência que ele nem quer às vezes, e para poder ter essa bonificação para poder fazer a residência que ele quer, trazendo a bonificação. Então, assim, é tudo manobra, né? E por final, só para final no sentido do artigo que ele traz, outra dificuldade que ele elenca é o tempo e o período, né? Então, assim, os R1s ficam sobrecarregados, né? Que são os R-, e os R+, eles são pressionados pela responsabilidade, porque também lembra que quem que ensina ele, né? Ele não tem mais o R+ para ensinar ele, é o chefe, e o chefe tem aquela dinâmica que a gente acabou de descrever no começo. Então ele sente aquele peso, porque ele já começa a ter que tomar decisões, ele está ensinando bastante os R-, e fica essa sensação e às vezes se sente num oceano perdido. Porque você fala, pô, será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou sendo correto? Será que um chefe faria diferente, né? Ele vai muito do que ele viu e aprendeu de orelhada muitas vezes, né? Então, isso aí seria o último elemento que o artigo traz, né? Como problemático lá na Turquia, que a gente viu aqui que tem total paridade conosco, né? E as consequências de tudo isso é o que a gente já falou, né? A gente vai ter o residente aí, taxas de burnout altíssima, né? O cara começa a ter depressão, distúrbio de sono, se sente incompetente, se sente sem valor para os pares, para a sociedade. Tem medo, né? Começa a ter medo de se formar, acha que não vai conseguir, não consegue enxergar que está sendo treinado e que isso ele está se construindo, né? E aí vai ter arrumando briga, fica irritado, se afasta socialmente da família, aí pode entrar bebida aí no meio, às vezes droga. Então, tudo isso a gente acaba vendo que é uma sequela, ou pelo menos uma reação, ou um sintoma de estar vivendo um ambiente hostil como esse, né, meninos? Ah, de fato. Ontem, a gente, lá na enfermaria, né? A gente tem enfermaria aos sábados também. E aí apareceu um ortopedista lá para operar uns pacientes. Tava com umas demandas. Aí eu, conversando com ele e tal, acabei subindo para acompanhar, né? E aí, ele comentando, que a residência se aprende muito mesmo e tal. Foram os 3 piores anos da minha vida? Foram, mas tudo bem, foi bom. Faz parte. Mas é sobre isso que eu acho muito doido. É um ano ruim? É, porque é um ano de trabalho, é um ano de abdicação de muita coisa. Mas ao mesmo tempo você sente o que você aprende. O R1, por exemplo, quando vocês começam o R1 e terminam o R1, é uma explosão de aprendizado, porque você vive aquilo quase 24 horas por dia, durante 12 meses. Não tem um período que você vai aprender tão rápido, tanta coisa ao mesmo tempo, mas nesse modelo que a gente acabou de descrever. E a frase dele, a gente ouve muitos, né, que passam por isso, né, que acabam até, de certa forma, validando isso. Qual é o ponto, eu acho que é o nosso e do artigo aqui? Não é que a residência tem que dar um cavalo de pau e mudar, isso é uma coisa franzina, será algo melífluo, será algo friendly. Não. A gente sabe que para forjar pessoas competentes, tem que ter esse estresse, né? Tem que ter essa pressão, tem que ter essa cobrança, tem que ter essa abdicação da sua vida social, tal, vai ter que ter, né? Mas o que falta é a estruturação para dar a condição da pessoa sob essa intempérie seguir em frente e continuar evoluindo. Então fica muito a cada um vire-se como puder e sobreviva, né? Porque o próprio sistema não está preocupado em dar as condições e fazer as manutenções para que o grupo siga coeso
forte e em crescimento. E assim a gente cai até que o artigo traz para nós de três aí sugestões de melhoria. Ele não fala para deixar de ser desse jeito. Ele fala, pô, o que podemos fazer para o residente lidar melhor com isso, encarar melhor isso e suceder a isso. Então, a primeira coisa que ele traz, que seria mais focado no residente, seria o quê? O autocuidado, ele não esquecer do seu autocuidado fisiológico, sono, banho, comida, né? Tem que evitar aí drogas, álcool, que se perde, né? Socialização, então lembrar de ter apoio, seja de alguns colegas de confiança, ou mesmo familiar, ou mesmo profissional, né? Um mentor, um tutor, onde ele possa sentar, conversar, desabafar, interagir, né? E compartilhar as dificuldades. Então, acho que isso é importante estar conversando, estar ouvindo outras histórias. Então, isso conecta, isso reforça, isso dá sentido, isso cria um grupo de apoio, né? Então, quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai em grupo. Já tem um ditado africano que diz isso. Então, para o residente, essa é a recomendação. Não se esqueça do autocuidado e lembre da socialização, seja ela profissional, um tutor, né? Ou realmente de pessoas que você confia, familiares ou amigos próximos. Ah, segundo, alguém comentar? Eu queria fazer um comentário sobre o que o senhor comentou, essa questão de realmente a residência talvez não precise mudar, porque, querendo ou não, o resultado final acontece, né? A gente vê que tem residentes muito bem formados, né? É um padrão que não é brasileiro só, é um padrão mundial, né? O artigo turco reflete o nosso problema. Quer dizer que a estrutura não é tão diferente assim, né? É algo meio padronizado. Mas tem coisas que são, acho que, sutilezas que poderiam amenizar, né? Como o senhor comentou. Acho que acrescentaria, talvez, ter uma rigorosidade padronizada e maior para a seleção dos preceptores. Acho que isso poderia ser feito. Eu sei que é um desafio, porque a gente está num momento em que, por exemplo, o governo acabou de aprovar a expansão em 3.000 vagas de residentes, né? Então, a gente está num momento em que eles querem criar vagas. E para criar vagas, você precisa de preceptores. E aí, o nível dos preceptores acaba caindo, porque você tem que pegar cada vez mais preceptores, né? Nem todo mundo, como o senhor comentou no início, é preceptor. Às vezes o cara é médico, e não é preceptor, não é E professor. bom médico. Isso, mas não é um preceptor. E outro ponto, essa questão da remuneração, né? Até para o cara ser condizente com a vida que o residente tem que levar, né? Tem que ter essa responsabilidade também do sistema de entender que o residente ele tem que ter uma remuneração básica, mínima, que ele possa se manter num grande centro, E sem ter que condizente fazer. também. Hã? Isso. E condizente também com o grau de complexidade, apesar dele estar ali aprendendo, um residente de cirurgia, um residente mesmo das áreas clínicas, né? O cara, como você comentou mais cedo, Arthur, o cara já tem 6 anos de graduação e ele está, que em teoria, né, uma pós-graduação médica, de certa forma, a residência, né? Então, ele está realizando uma atividade já que tem uma como eu posso dizer, uma complexidade embutida, né? Um valor agregado maior. Então, um, Isso, e isso eu poderia acrescentar também é a questão de cultivar, ver serviços que têm pegadas um pouco diferentes e que funcionam, e talvez entender o que que eles têm que poderia ser amplificado. Eu faço aqui um paralelo, porque a gente foi em Barretos e a gente viu o pessoal da residência de neurocirurgia de lá, comandado pelo Dr. Carlos, né, o Dr. Carlos Claro, e é bem impressionante. A gente conversou muito com o R2 lá e é muito harmônico. Não é que não tem hierarquia, tem hierarquia total ainda. Tem as reuniões, eles vão debater, tem a cobrança, mas a gente vê que rola muito respeito mútuo, entendeu? Eles têm suporte, eles têm apoio, lá. Eles têm acesso aos chefes com muita facilidade para tirar dúvida, pelo que eu entendi, para ter esse contato mais próximo. E eles, aí vai um ponto, talvez aí contribua para isso, mas eles estão num serviço de primeiro mundo, né? Que o Hospital de Barretos é impressionante.
ela talvez contribua nesse ambiente, mas a gente nota que aquela residência é muito bem montada e tudo funciona de forma muito harmônica, sabe? Seria algo que poderia talvez ser amplificado, para a gente não ver essas situações que a gente nota, às vezes do residente ficar perdido, sem suporte, se sentindo muitas vezes ruim por estar nessa situação, né? Não tendo Isso que acesso ao chefe, como o senhor E isso comentou. que você falou, Arthur, é o segundo item que ele recomenda como ponto aí de melhoria ou de suporte para quem lê o artigo e para quem está vivendo na residência, que é tentar promover ao serviço um apoio externo. Então, que o serviço de residência consiga entregar aí um suporte psicológico ou mesmo uma reunião aí aberta, onde os residentes participam, podem conversar, fazer um trabalho à parte sobre isso, porque, como a gente falou, essa interação, essa sociabilização ela é um dos elementos que podem ajudar o enfrentamento desse momento crítico que a gente concordou que precisa, né? É um momento que ele vai precisar passar por isso. Mas como passar por isso de uma maneira mais saudável, né? Ou pelo menos como ele não sucumbir. É isso que a gente não quer. Que ele vai sofrer, sofre, sofre, não tem jeito. Faz parte, né? Mas como não sucumbir? O que a gente não quer é que o cara vá à lona, né? Tome um nocaute. E a maioria das pessoas acabam chegando próximo disso. E por fim, foi assim, acho que a terceira recomendação dele, né? A primeira foi focada no próprio residente, o que ele pode fazer por ele próprio, não depende de ninguém. A segunda é cobrar o serviço para quem acrescente ou forneça alguma condição que melhore o enfrentamento dos residentes. E o terceiro é meio que uma recomendação assim, olha, aceitação passiva. É encarar a residência como se fosse um serviço militar. Ou seja, tem que comer, tem dia e hora para acabar, né? Vai chegar ao fim. Aquilo lá não é a sua vida, aquilo lá não é a realidade que você vai ter pro resto da vida. Consequentemente, lembrar sempre que tem esse dia e hora para acabar. E aí isso acaba virando um gancho, né? O cara virando um ancoramento que fortalece, né? E dá sentido para esses dias ruins que pelo menos dias assim muito pesados que o residente acaba enfrentando diariamente, como a gente já descreveu os motivos durante aqui a gravação. Não é isso, meninos? Sim, senhor, isso mesmo. É um período que vai passar, né? Você encare ele Querendo ou não, não vai durar para sempre, né? Eu acho Me lembrou que até do Joko aqui, hein, Arthur, aquela passagem que ele fala das bombas caindo e isso, tal. a bomba vai cair, você só tem que aceitar e torcer para ela não cair na sua cabeça, né? Preferência. E aceitar, ela vai cair. Você não pode, é além do seu controle, né? E eu acho que para os residentes, acho que o recado é esse: aceitar, vai passar, você não vai mudar o mundo, né? O senhor fala muito isso também, né? Da experiência, você não vai mudar o mundo todo, não adianta. Acho que o ponto principal é esse: não adianta comprar briga com todo mundo por coisas que não vão mudar. E você só vai ser prejudicado às vezes. Porque a residência já estava lá antes de você chegar, e ela vai continuar depois que você sair, né? Isso é importante. É até entender que nós somos perenes perante a maioria das instituições, né? Então, lembrar que a questão do autocuidado é até pensando nisso. Não adianta você se matar pelo hospital, se matar por tudo, se matar pelo serviço, pela faculdade. Lembre-se, você vai sair e vai continuar, né? E tem É que isso ter aí. essa. Ó, E assim, acho que a gente vai encerrando. Acho que no final a residência ela não precisa ser uma guerra, né? Ou pelo menos sendo uma guerra que seja bem administrada, né? Mas a ideia é que seja um ambiente de crescimento muito exigente, muito rigoroso, mas mantendo a salubridade, né? Tem que ser, de certa forma, temos que estar sempre tocando ser um ambiente saudável, propositivo, né? Porque, afinal, quando eu penso aqui a formar o médico, né, o especialista, é cuidar, é, é, é uma atividade de segurança pública, vamos dizer assim, porque você está formando o médico da sociedade, que vai atender o SUS, que pode você estar num acidente, vai para um pronto-socorro municipal, é aquele médico que está lá. Então, quando a gente tem um zelo e um preparo na formação, é cuidar da saúde da sociedade, né? Quando eu cuido do residente em si, da saúde mental do residente, eu estou cuidando da sociedade.
porque isso aqui vai conectar com a parte, vai comunicar com o todo, né? E assim a gente precisa discutir isso e tentar melhorar, apesar das dificuldades que a gente colocou. Afinal, o residente médico ele precisa ser mais resiliente e não sobrevivente. E hoje, como até o próprio nome do nossa gravação, praticamente a residência, claro que há exceções, não temos dúvidas disso, mas acaba sendo mais uma sobrevivência, né? Para todos que passam por ela, seja da ortopedia, da neuro, da clínica, tudo isso aí. Certo, meninos? Certo, doutor. É isso, a gente acho que conseguimos abordar bem o tema. Muito bem. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a todos que estiveram conosco ouvindo. E encaminhe, gostou, dê um like e encaminhe para aquele que talvez precise ouvir essas recomendações para saber que não está só, né? Que é um período que vai passar. Então tá bom, gente. Fica com Deus. Abraço. Tá, Valeu, pessoal. pessoal. Até mais.